Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 30 de março de 2022, e hoje é um dia muito especial para mim, para minha esposa, pois é o aniversário da minha filha de coração, a Bruna. Ela completa mais um ano de vida. E eu quero aqui, minha filha, falar que eu te amo bastante, aprendi a amar você, é uma filha que a minha esposa me deu e que eu te amo bastante. Quero te desejar um feliz aniversário, que as bênçãos de Deus estejam sempre presentes na sua vida, que Deus te conceda muita saúde, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida, que Deus te continue iluminando o teu caminho, que você continue seguindo os caminhos do Senhor. Feliz aniversário, meus parabéns, que Deus te abençoe. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, depois da contenda de Jesus com os fariseus, por causa da cura daquele homem há 38 anos, que Jesus fez ele paralítico ali no pórtico, e Jesus curou no dia de sábado. Depois disso, Jesus vai dizer a ele que o Pai, Jesus vai justificar a sua ação, dizendo: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Não há dia, não há hora, não há lugar, como lhe falei no dia de ontem, para a graça de Deus agir. Porque o próprio Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí aquelas agressões dos judeus vai aumentar mais ainda, procurando matar Jesus, porque além de Jesus violar o sábado, sagrado para os judeus, agora Jesus blasfemava, se comparando a Deus, chamando Deus de seu Pai. E isso, para eles, é algo inadmissível,
por causa da dureza dos seus corações. Mas Jesus aqui, nesse evangelho de hoje, Jesus mostra claramente para os judeus que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Jesus diz que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que o Pai vê o Pai fazer. Que o Pai ama o Filho e mostra o que ele mesmo faz, e não mostrará obras maiores ainda, de modo que ficais admirado. Jesus vai nos mostrar que todas as suas ações são ações não da vontade do próprio Jesus, mas a vontade do Pai, da vontade de Deus que enviou o seu Filho amado. Mas a dureza do coração dos judeus não permitiu com que eles enxergassem essa relação de amor do Pai com o Filho. Era mais fácil acusar Jesus, que quando ele curou, fazia esses exorcismos, que era por Beelzebu, que ele curava, que ele expulsava os demônios. Jesus mesmo disse que um reino dividido não se sustenta. É mais fácil achar que Jesus é o demônio do que o próprio Jesus ser o próprio Deus. E é essa relação filial de amor do Pai com o Filho que Jesus mostra claramente aos judeus. Jesus mostra claramente que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E vai dizer mais, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, para os que honram o Filho, todos honram o Filho, assim como honram o Pai. Jesus continua falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois passou da morte para a vida. Jesus, com suas palavras, são palavras de vida eterna. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus veio fazer, os seus milagres, os que São João gosta de chamar de sinais, são sinais que apontam para a nossa conversão, para que nós possamos olhar verdadeiramente que os milagres que Jesus fazia, os sinais que Jesus mostrava, eram sinais indicando sua autoridade, o seu poder como Deus, nos apontando a vida eterna. E Jesus vai nos falar que quem escuta a palavra do Filho, quem coloca as palavras do Filho em prática, esse não morrerá, não será condenado, passou da morte para a vida. Jesus vai dizer ainda mais, a hora já chegou que os mortos ouvirão a Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque Jesus, como o Pai possui a vida em si mesmo, Jesus também o possui. Quando Jesus morre, que ele no terceiro dia, o próprio Cristo ressuscita. E esses mortos, como fala, esses dias Jesus desce às mansões dos mortos para poder libertar todos aqueles. Jesus vai dizer, não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão no túmulo ouvirão a voz dos filhos e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Deus quer que todos se salvem, mas Jesus fala claramente aqui as duas realidades do céu e do inferno. Aqueles que praticaram bem, aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal, para a condenação. As nossas obras, as nossas ações, os testemunhos que nós damos de Jesus Cristo, escutando as suas palavras e colocando em prática, que nos vai nos dar a vida eterna. Jesus nos diz ainda que julga conforme escuta e seu julgamento é justo. Ele é o justo juiz, não procura fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, meus irmãos, que nós possamos enxergar essa intimidade do Pai com o Filho, dessa fonte de amor e de vida eterna. Jesus quer que todos se salvem. Muitos dos judeus
escolheram rejeitar o Messias, rejeitar o Filho de Deus. E, como no começo do Evangelho vai se falar, procuravam matá-lo, porque Jesus desautorizava o legalismo que os fariseus tinham. Eles não se alegravam com as ações de Jesus, porque Jesus veio restabelecer o reino de Deus, veio restabelecer a aliança. Aquele povo, como o próprio Cristo diz, honrava Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus, porque rejeitaram o Filho, aquele que o Pai enviou para celebrar e selar essa aliança. Agora Jesus vai fazer uma nova e eterna aliança, agora não mais pelo sangue, mas pela vida eterna. Que nós possamos colocar as palavras de Jesus em prática, fazer boas ações, para que nós possamos viver a graça da vida eterna, ressuscitarmos para a vida, porque senão iremos para a condenação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.